Agora sim, boa noite, tudo bem? Ó, quantas alunas que eu tô vendo aqui, bem-vindas! O som tá legal, me avisem, deixa eu consertar aqui. Tudo bem, vou esperar aqui a doutora Valéria pedir autorização para participar da live, uma grande amiga de congressos e eventos que eu conheci e tenho muito carinho pelo tanto que ela estuda, o tanto que ela gosta de nutrição. E inclusive hoje é nutróloga, né? Além de cardiologista. E tem uma super bebezinha que tá aí para contar a história da fertilidade dela depois dos 40 anos. Foi muito incrível e acredito que ela vai contar um pouquinho para vocês. Vou esperar que ela entre. Ah lá, Valéria. Deixa eu ver quem que tá. Aí, pá. Olá, olá, oi Moni, tudo bem? Tudo Aí certo, consegue me escutar? Tá tudo certo aí? consigo. Só a gente demora um pouquinho para o meu som chegar para você e o seu para mim, para não bagunçar o áudio, mas a gente vai se comunicando. Muito, Combinado. muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite para a gente estar aqui passando mais e mais conhecimento para as nossas alunas, seguidoras, pacientes. E é um imenso prazer a gente ter se conhecido em um evento tão importante, né, de saúde e nutrição, e estar aqui hoje trazendo conhecimento juntas, né? Ah, que coisa boa. E para quem não conhece, doutora Valéria, acho que o Instagram vai transmitir também, além de cardiologista, nutróloga, e por isso nós estamos aqui para tirar várias dúvidas e falar também um pouquinho da sua história. Acho que a gente poderia começar aí brevemente a fertilidade da doutora e esse caso tão lindo aí depois, né, pertinho dos 40. Tanta gente falando, será que é Depois dos possível? O 40, que eu depois dos precisei fazer 40. para engravidar? Depois dos 40, é verdade. Bom, então primeiro eu vou te Então, agradecer. meninas, A gente tem algumas dúvidas, eu anotei das pessoas que me mandaram, nós vamos tirar aqui as dúvidas do que a gente conseguir junto, Moni. E você deve ter aí também. Mas eu primeiro queria te agradecer, também falar que eu te adoro, eu sempre falo de você aqui quando a gente vai falar de fertilidade, né? A gente até tem uma paciente em comum, mesmo morando em outra cidade, né? A paciente é de uma cidade, você é de uma e eu de outra. Então, mas assim, é bom a gente estar em contato e tendo esse apoio e esse suporte de múltipla especialidade, né? Falando de mim, assim, em específico, eu fiz medicina, imaginava que eu nunca ia ter filho, porque sempre achei que medicina era sacerdócio, e não pensava em ter filho até os 30, 33 anos. Eu tenho um relacionamento longo, eu sou casada, né, e depois que a gente já tinha uns 12 anos de casados, nós começamos a pensar em ter filhos. E eu já tinha lá uns 34 anos, engravidei do primeiro filho, né, que é o Arthur. Foi uma gravidez tranquila, mas o final da gestação foi muito difícil. Eu tive uma trombose de placenta. E aí essa trombose de placenta fez com que ele nascesse prematuro, quase morreu, foi para UTI, muito prematuro, teve 3 paradas cardiorrespiratórias, na verdade respiratórias, que levaram a bradicardia e complicação cardíaca, né? E nós viemos para casa, ficamos em casa com ele monitorizado durante 1 ano e meio. Ele ficou em casa, eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar, eu sou cardiologista e sou coordenadora de uma UTI, sou chefe da residência de eco junto com outros médicos, mas trabalho na assistência no ecocardiograma, tenho um serviço próprio de cardiologia e de imagem em cardiologia, então, de repente, eu tive que abrir mão de tudo para ser mãe, né? E valeu muito a pena. Eu ressuscitei o Arthur numa das vezes, ele teve uma parada cardíaca em casa, eu tive que ressuscitá-lo. Foi uma situação muito difícil, eu decidi que não ia ter mais filho. A minha vida era o Arthur. E ainda é, mas era o Arthur. E aí eu fiquei com o Arthur,
em casa 1 ano e meio, e o Arthur foi melhorando, e eu brinco que o Arthur ficou tão bom, o Arthur ficou excelente, mas eu e meu marido ficamos totalmente malucos. Porque a gente fazia escala para dormir. E aí, bom, o Arthur ficou bem, e aí eu já tinha lá uns 37 anos, mais ou menos. Aos 38 para 39, eu tive uma gravidez. Só que essa gravidez não evoluiu bem, eu tive um aborto. E aí, quando eu tive esse aborto, eu entrei em parafuso, né? Então, eu já te contei, acho que é a primeira vez que eu te conheci, eu te contei isso. Eu entrei em parafuso, mesmo tendo o quanto que um aborto interfere na psique da mulher, né? Porque eu tinha um filho, o Arthur era o meu filho, já estava ali, estava bem de saúde, melhor, né? Tinha superado todas as dificuldades do início, mas esse aborto, que era até no início, esse aborto mexeu muito comigo. Bom, mexeu tanto que eu decidi estudar nutrologia. Foi esse aborto que me fez ir para a nutrologia. E eu queria entender quais eram os motivos que poderiam ter impedido daquela gravidez ter evoluído. Um dos fatores era a idade. Contra a idade eu não tinha como mexer, né? Porque a idade aumenta muito a chance de malformação. A gente tem a divisão celular, fica errônea, do gameta, ela fica errônea, fica com maior propensão, uma maior possibilidade de ter alteração cromossômica, né? E os ginecologistas todos diziam, olha, você já tem uma certa idade, se a gente for ver o gráfico, eu até separei aqui para a gente mostrar esse gráfico que me mostraram lá na consulta, e eu fui em várias consultas, não fui uma só, fui em vários ginecologistas, e todos diziam, mas na sua idade, você quer engravidar agora, com 39 anos, com 38 para 39, você acabou de ter um aborto, você já teve um filho com complicação, você quer engravidar agora? E eu dizia, quero engravidar e quero ser mãe de novo. Bom, aí eu comecei a estudar e fui pesquisar e eu queria, uma das principais, o que eu entendi disso, que a gente precisa estar com uma saúde metabólica excelente. Se a gente tiver com uma saúde metabólica excelente, não vai ter quem tire isso da gente, né? E depois eu parei para pensar, as minhas... Claro. Só um parêntese aqui, né, para que a gente já vá orientando a questão de você já ser médica, naquela época, ter procurado inúmeros médicos, e aí a gente tem que entender dessa interpretação que nem sempre o ginecologista, o obstetra, ele vai saber modular todos os hormônios essenciais para que a mulher consiga gestar, né? E foi aí que você... O ginecologista, ele está muito preso, não que isso seja errado, é para isso que a gente é treinado, a gente faz residência disso, né, quando a gente vai fazer especialidade, mas o ginecologista, ele está muito preso na estatística daquele momento, e não na transformação para que aquilo melhore, no sentido de dizer, olha, hoje a tua chance de gravidez é tal, mas se você fizer tal coisa vai melhorar, se você fizer tal coisa vai piorar. Esse segundo capítulo não é função dele, né? Então, assim, não diretamente. Como médico, sim, mas não como... O ginecologista, ele tem a função matemática de dizer ali, olha, até aqui eu fui, a partir daqui não depende mais de mim. Agora, como médico, olhando para uma saúde de maneira integral, né, uma visão mais integrativa, e aí a gente vai entender que precisa mexer com a nutrição, aí a gente vai entender que precisa olhar a parte hormonal de uma maneira assim, generalizada, vamos olhar a tireoide, vamos olhar como é que está a hipófise, vamos olhar como é que está o ovário, vamos olhar como é que está o pâncreas, né? Então, aí, e foi por isso que eu fui estudar. Eu falei, eu tenho uma ferramenta na minha mão que se chama medicina. Pouca gente tem essa possibilidade de ter a medicina na mão. Não é minha especialidade, mas vai ser. E aí eu fui atrás disso. Então, assim, eu não queria, de certa forma, eu não queria aceitar a possibilidade de não poder ser mãe. E eu me lembrava que as minhas... Não poder ser mãe pela segunda vez, já era mãe do Arthur, né? E aí eu me lembrava que as minhas duas avós, a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai, foram mães após os 40. E aí, o meu pai é o filho mais novo da minha avó paterna. E a minha avó teve meu pai com 40 anos. A minha madrinha,
por parte materna, ela foi a filha mais nova da minha avó com 42 anos. A minha avó tinha 42 anos. Então eu dizia, peraí, mas tem algum segredo nisso? O que que essas duas... Será que as duas avós tiveram a dádiva, tiveram premiadas, ou elas tinham uma saúde diferente do que a gente tem hoje? Né? Exatamente. E aí eu falei, eu vou para trás disso, porque não pode ter, assim, estatisticamente, se a gente olhar uma mulher que tem 3% de chance, aos 41 anos, você tem 3% de chance de engravidar no ano, eu tenho duas avós com 3%, qual é a chance? Né? A chance em matemática é baixa. Eu falei, não, tem alguma coisa aí que não é só a idade, a gente não pode trabalhar só com a idade, tem coisa aí atrás, né? E aí eu fui atrás, e quando eu ajustei a minha relação de cintura abdominal, querendo dizer de resistência insulínica. Então, eu emagreci. Vamos falar sobre isso. Tem muita gente aqui com querendo saber, né? Regulatórios, resistência à insulina, problemas de aborto, tireoide. Pode falar. Eu tenho hipotiroidismo. Eu sou hipotiroideia desde o 2º ano da faculdade de medicina. Eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Entrei na faculdade com 17 para 18, tinha 19 anos. Então, e eu tenho hipotiroidismo, tenho tiroidite Hashimoto. Fiz um hiper, depois fiz um hipo. E eu tomo suplementação, né? Eu tenho que tomar uma reposição hormonal com T4. Então, eu tomo lá, que até hoje não está muito bem ajustado, mas, né, assim, não é perfeitamente ajustado, mas está dentro do padrão da normalidade. Ele só não está no quartil melhor, mas está no padrão de normalidade. Acabou de testar, né, Valéria? Vai ficar tudo bem. Mas para engravidar, eu deixei a minha tireoide tinindo, a minha cintura abdominal menor do que 80, porque eu sabia que eu ia correr o risco de ter um aborto, né? Se eu tivesse com resistência insulínica. E por incrível que pareça, quando eu tive aquele primeiro aborto, eu tinha um óvulo e um ovário. Quando eu fiz o antimileriano era um pouco baixo, não era muito, mas eu fiz o exame, né, que é o transvaginal, a gente vai lá e olha o ovário para ver a reserva ovariana. O meu antimileriano não era tão baixo, não era bom, mas era um médio-baixo para a idade. Quando eu fui fazer o exame de ultrassom, eu tinha um óvulo e um ovário, e no outro ovário não tinha nada. Quando eu emagreci, quando eu passei a suplementar de maneira adequada, então aí nós vamos falar em ômega 3, vamos falar em coenzima Q10, nós vamos falar em ácido lipóico, nós vamos falar em controles dos PPAR, gama e alfa, nós vamos falar disso. Quando eu suplementei, eu tinha 5 óvulos de um lado e 5 do outro aos 40 anos. Eu era 2 anos mais velha e tinha mais óvulo, né? Então valeu a pena ter estudado. Resumindo, estava eu grávida, com 41 anos e um mês, e quando eu fiz 42 anos, a minha bebê tinha 47 dias. Então tá aqui a Maria Clara, que está dormindo ali, gerada de maneira espontânea, mas não tenho nem... Aliás, fui até ver para fazer a fertilização in vitro e fui atrás disso, né? Mas acabou que a Maria Clara veio de maneira espontânea. O que a gente precisa entender de tudo isso é que a saúde metabólica, e eu acho que isso mesmo você sendo uma nutricionista, eu te acompanho há muito tempo, eu entendo, você sabe muito disso e você consegue colocar isso de uma maneira acessível para quem está te seguindo, né? E eu acho que o teu plano a tua meta é uma meta, assim, simplesmente de colocar uma alegria na vida dos casais, né? Então, eu acho que essa tua meta é uma meta, vamos dizer assim, sublime, né? É uma coisa sublime. Você trabalha com uma coisa sublime, porque além de ser um sonho, né, do casal, é também uma nova vida, e não existe nada que a gente possa ser comparável com isso, né? Então, eu acho que quando a gente precisa entender isso de uma maneira melhor, né, tanto a medicina quanto a nutrição precisa valorizar isso, a gente não tem, eu vejo isso muito da parte médica, né, e já te falei isso na última vez que a gente esteve junto pessoalmente. Os médicos são muito presos, e eu como médica posso dizer isso também, a gente é muito preso em estudo científico randomizado, duplo cego, né, Existem grandes estudos duplo cegos científicos randomizados dizendo que a nutrição é o caminho? Não, não existe. Só que quando a gente consegue fazer o estado da arte do ajuste completo, a gente vê
que isso funciona na prática. Talvez não exista estudo duplo cego randomizado para isso, porque é muito difícil fazer um estudo duplo cego com ajuste metabólico, ajuste nutricional. Como a gente vai controlar isso? Não tem como fazer um controle disso. Então, eu acho que em número de pessoas suficiente, distribuído pelo mundo. Então, dificilmente a gente vai ter um trial, mas já tem uma publicação do American Heart, da Associação Americana de Fertilidade, perdão, da Associação Americana de Fertilidade, dizendo que o ajuste, eu vou falar só isso, não vou falar nem de hormônio, vou falar de comida. O ajuste nutricional interfere em até 30% a possibilidade de gravidez. Então, 30% é uma possibilidade muito alta. E eu estou falando só de comida. Não estou falando de hormônio, não estou falando de tireoide, não estou falando de insulina, não estou falando de ovário policístico, não estou falando de doença de trompa, não estou falando de endométrio, não estou falando de nada disso. Eu estou falando só de comida. Então, quando a gente para pensar que a comida, né, que a gente tem acesso, né, a gente pode, isso está na nossa mão. Né? Nossa, até me arrepia quando eu falo um negócio desse. Para pensar que isso está na nossa mão. Né? E aí, quando eu vejo a minha bebezinha lá, eu falo, gente, isso estava na minha mão. Né? E eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque é uma emoção da gente poder dizer, olha, não é qualquer um que vai chegar para você e vai dizer, isso está na sua mão. Né? Vai dizer, ó, isso é um sonho seu? Isso está na sua mão. Né? Claro que não é 100%, não é 100%, a gente não tem a garantia, infelizmente a medicina não tem garantia de nada. Né? A gente, da medicina impossível e l'amour nem jamais em toujours, que é da medicina assim como o amor nem nunca nem sempre. A gente não pode garantir 100%, não tem essa garantia. Mas a gente pode dizer que a medicina nos ajudou e nos deu estatística para dizer, olha, a ciência está dizendo, só a comida, se a gente olhar só o plano nutricional, a gente está falando em 30% de aumento de chance de gravidez. Quando a gente olha que a gente pode suplementar, além do plano nutricional, a gente pode ajustar o hormônio, a gente pode verificar a saúde do pai, a gente pode verificar a saúde reprodutiva da mãe, então agora olhando o ovário e o útero, aí a gente aumenta muito essa chance. Né? Inclusive a acupuntura também tem um estudo, né, que é uma coisa que a gente não para pensar, mas até o estresse interfere. Né? E o Dr. Décio é um médico que faz agulhas da fertilidade, que eu sigo, que eu adoro. Live com o Dr. Décio dia 4, marcadíssimo. Sério? Dá pra fazer tripla? Dá pra fazer live tripla? Eu adoro o Décio, acho um nome super competente. Vamos tentar. O Décio conversou comigo hoje à tarde. E eu não sabia, tá vendo, Monielle, como a gente tem afinidade? Ele tem muita... uma graça, né, pessoa. E o Décio, assim, é uma pessoa super correta, super bem formado pela USP, super bem formado. E ele, assim, ele traz a medicina tradicional chinesa junto com a medicina ocidental. E ele fala, pode olhar, ele sempre, você vai falar com ele na live, ele fala muito de nutrição associado à fertilidade. Então, e ele também fala, olha, não tem grandes estudos, mas eu recomendo comer o abacaxi em tal período. Tal período, a gente, por exemplo, a beterraba. A beterraba, ela é rica em óxido nítrico, né? Então, no período da implantação do embrião, quando ele é fecundado, né? O embrião está lá fecundado, o óvulo vem o espermatozoide, fecunda na trompa, desce para dentro do ovário, do útero. Quando ele chega no útero, ele vai ter que entrar dentro dos vasinhos do útero e ali fazer a caminha dele. Quando ele está entrando para fazer a caminha, ele precisa ter uma oxigenação suficiente para fazer aquela reação da caminha ali. E ali a gente precisa de óxido nítrico. Aonde a gente encontra? A gente encontra, por exemplo, na beterraba, né? Então, esses dias até eu escutei ele falando sobre algumas comidas que poderiam, a romã, a beterraba, que poderiam interagir. Pisales, então, né? Pisales. Então, assim, ele traz a medicina tradicional chinesa com uma visão mais integrativa, né? Com uma visão de dizer, olha, a gente precisa integrar a nutrição, a medicina, o anti-estresse, o comportamento, a atividade física regular, a parte metabólica,
né? Para as mulheres acima de 40, a saúde cardiovascular, para o risco de trombose, e aliás a trombose muito relacionada aos abortos precoces, né? Então, assim, trombose da implantação, né? A implantação do bebê. Outra coisa que a gente está falando muito agora é de microbiota, a microbiota de dentro do útero, né? Então, o útero a gente achava que era estéril antes, ou pelo menos parcialmente estéril, agora a gente sabe que não. Então, a gente já começa até, o pessoal da gineco já está até prescrevendo lactobacilos e probióticos para colocar em óvulos intravaginais, né? Então, começa a mudar uma filosofia, né, de medicina. Se parar para pensar a medicina de 10 anos para cá, o que mudou nessa área é impressionante. E eu falo, Valéria, muito para as alunas principalmente, que elas têm que ter essa questão aguçada de querer entender e aceitar que a nutrição e a medicina são áreas, né, a saúde como um todo, que evoluem. Então a gente usa um celular novo, um carro novo, tudo novo. Por que a medicina eu vou deixar para trás? Então a medicina integrativa e aqui a nutrologia é para dar esse passo para consertar, ajustar e deixar essa parte hormonal e nutricional bem ótima para que eu consiga engravidar. Então eu falo muito dessa programação pré-gestacional. Se eu não fui mãe ainda, ótimo. Vamos pensar positivo que eu estou com tempo para me cuidar mais, né? Para eu limpar o meu aquário, deixar o meu terreno bem bonitinho, para que aí eu consiga, assim que eu estiver grávida, muitos nutrientes para esse bebê, né? Meu áudio tá baixo, alguém tá falando? Alguém tá falando aqui, Mônica, que o teu áudio tá baixo. Melhorou agora? Eu escuto você bem, não sei se o pessoal aqui tá te escutando bem. Mas eu achei um pouquinho mais baixo do que... Melhorou aí? Quando a gente pensa assim, o meu médico pediu só os exames básicos e tá tudo bem. Eu acho que... Não é só isso, né? Então eu aqui para provar que não sou só isso, porque se eu tivesse, assim, o que eu acho hoje, né, eu tô aqui como testemunha, eu até vi aqui, ó, tem gente que escreveu também, quero ser mãe de novo, a Ju escreveu, eu que o diga, um aborto interfere muito no psicológico, né, e eu me pergunto por quê, né, então, a Carolina escreveu, doutora Glaucia, minha amiga, eu tenho um filho, a Maiara escreveu, eu tenho ou filho, e tô tentando, acho que ela falou, eu tenho um filho, tô tentando ir, mas não consigo, acho que é isso que ela escreveu. Olha, tem a Sabrina aqui, a Sabrina tá no meu caso, viu, Sabrina? A gente tá junto, você vai estar comigo aqui qualquer dia desse falando que você também venceu assim como eu. Ela escreveu aqui, ó, tive 4 abortos e tenho 41 anos. Sabrina, ó... Né? Pensar, Valéria, que não dá para aceitar. Não dá para aceitar, isso que eu ia dizer agora. Ou faça uma FIV, etc., e não vai dar certo. Eu acho que não, a gente tem que... Sabrina, olha só, eu vou falar para Sabrina, mas vale para todo mundo que está nessa faixa etária acima dos 38, tá? E que já teve aborto prévio. Quando a gente olha, vou te dizer a estatística, eu estou olhando para a estatística aqui, tá? Vou olhar para o computador... E vou te dizer o seguinte, ó, estatisticamente, acima dos 40 anos, a taxa da gente ficar grávida, tendo relação, né, durante um ano aí, né, e no período fértil, né, certinho, fazendo a relação certinho todos os meses, é uma taxa que gira o ano em torno de 5% acima dos 41 anos. Quando a gente faz FIV, a taxa é maior, ela aumenta em 4 vezes, vai para 20%. Agora, isso é olhando a população em geral, olhando a população que não faz um upgrade, vamos dizer assim, que não vai atrás, né? Quando você vai atrás, você faz um plus. Ó, eu fui estudar. Mas você tinha medicina. Eu tinha medicina, mas eu concordo, eu tinha medicina, estava a meu favor. Mas vocês têm a Monielle aí, eu não conhecia a Monielle nessa época, entendeu? Então, a Monielle já estava nos luz na minha frente, quisera eu ter conhecido antes dela. Quer dizer, acho que não, viu, Mônica? Porque eu não tinha feito nutrologia, mas tinha sido sua aluna só no curso. Mas a Monielle está aí para isso, né? Então, eu acho que o curso da Monielle vem para isso. Então, Sabrina, presta atenção no que a Monielle fala.
vai atrás disso. Se você precisar de algum ajuste metabólico, procura um médico que entenda disso. As tuas taxas de aborto, que são 4 abortos, não são poucos, você precisa ver a parte genética sua, né, fazendo a avaliação do cariótipo, ou sua, ou do marido, vendo se tem alguma alteração de cariótipo. Depois disso, tem que ver se você tem algum fator de trombofilia. Então, existem alguns fatores de trombofilia. Lembra que eu tive trombose do meu primeiro menino? Né? O meu primeiro menino teve uma trombose, aí eu tive um aborto, né? Então, nessa segunda gestação, quando eu descobri que eu estava grávida, eu entrei com anticoagulação. Então, eu passei toda a gravidez com anticoagulação. Às vezes, a anticoagulação precoce muda, se for o caso, né, de história de aborto por trombofilia, muda todo o diagnóstico, muda toda a evolução. Às vezes, você engravida, mas você não consegue levar a gestação porque tem uma trombofilia, né? Então, a gente... né? E tem que começar no comecinho. Inclusive na fertilização in vitro, se você optar pela fertilização in vitro, a gente já começa a fazer injeções e anticoagulação antes da fertilização. Porque a gente sabe que a chance daquela caminha ficar perfeita lá no útero é muito maior quando a gente usa o Clexane, né, a medicação que impede a trombose. Então, não desiste, Sabrina. Não desiste porque nem a Sabrina e nem nenhuma outra menina que está por aqui querendo ser mãe. A gente não deve ficar, deixar tudo na mão do médico. A gente tem a responsabilidade nossa, né? Então, ninguém é mais responsável pela nossa saúde do que a gente. E ninguém é mais dono do nosso sonho do que a gente, né? O médico ou a médica que está do outro lado ali, eles são médicos, mas eles não têm o nosso sonho. Né? Quem tem o sonho é a gente, então a gente tem que correr atrás desse sonho. E como é que a gente vai correr atrás disso? Olha, a gente vai correr atrás disso estudando e botando em prática. Também não adianta você estudar e não botar em prática, né? Eu sei que tem que fazer atividade física e não vou. Eu sei que tem que comer direitinho e não como. Eu sei que eu tenho que ter uma cintura abdominal menor que 80, mas a minha está 98. Então não dá. Né? A gente precisa botar em prática isso. Então precisa ter a ação de estudar e a ação de colocar em prática. Né? Agora não pode deixar de sonhar nunca, né, Mônica? Não pode. E a gente tem que pensar, né, principalmente aí as alunas, eu estou vendo um monte de aluna aqui do Brasil todo, muito obrigada por estarem presentes. E eu sei da dificuldade delas de encontrar alguém, né, principalmente aí o médico, que peça os exames, que faça investigação, ou que indique uma acupuntura, enfim, todos os tratamentos complementares, né, que possam potencializar o processo de tentativas, mas para elas não pensarem com forma triste. Eu vejo essas carinhas de vocês falando de aborto com tristeza, falando de trombofilia com tristeza, mas não. Se descobriu e se aconteceu, é aquela chavinha que tem que virar aqui. Não, peraí, se eu já tive 2 abortos, o que eu tenho que fazer agora para não ter? Né? O pensamento do mindset positivo. Se eu tenho trombofilia no genital, o que eu tenho que fazer? E não aceitar isso como doença ou como uma situação que não vai te dar o bebê. Porque senão você vai estar colocando uma armadura aqui na frente e não vai permitir que isso melhore. Então, eu acho que a gente não pode ser preguiçosa, né? Não pode deixar a situação vir por cima e nem se acomodar. Se conversou com um médico que não falou o que você achava que devia, né, ser feito, procure a outro. Hoje a gente tem as redes sociais aqui para ajudar demais, né? Como que eu ia conhecer você e continuar tendo a amizade, doutor Décio, doutora Graciela, se a gente não tivesse as redes sociais. Então, se para quem não engravidou até hoje, está tendo essa puta oportunidade de estar aqui com a gente, de estar conhecendo outros médicos e profissionais que possam ajudar, agarra essa oportunidade e não perde. Inclusive, na semana que vem, né, agora em fevereiro, começa os 60 dias para o positivo, que é um super método, quase uma pós-graduação, como eu estou chamando ele aqui, para todo dia uma aula liberada para pegar na sua mão e te ajudar a não desanimar. Porque o que eu mais ouço das meninas é: ai, tô cansada, ai, acho que eu não aguento, acho que eu não quero tentar. E eu encontrei na Valéria essa mulher guerreira e vitoriosa que não desistiu. Foi lá, emagreceu, fez atividade física, suplementou, foi fazer um curso, uma pós-graduação
para se cuidar. Então, gente, ela não mediu esforços e é isso, por isso que eu trouxe ela aqui hoje também, porque eu quero que vocês se inspirem, né? Além de médica, foi estudar de novo, saiu da zona de conforto do trabalho, ela já tinha um filho. Não, eu quero mais um. O que eu posso fazer? Já passei por trombose, já inúmeras coisas, né? 1 ano e meio ausente do trabalho para cuidar do primeiro filho, por caso seríssimo, e tá aí. Então, eu vejo que a gente tem que ter mais força, mais ânimo, mais motivação e mais propósito de vida mesmo. Eu vou me tornar mãe em 2020, eu quero ser uma gestante, o que eu tenho que fazer então? Sabe, sem mimimi, vamos atrás, tem que fazer exame? Vamos. Vamos fazer suplementação porque a tireoide está ruim? Vamos. Ah, mas eu só menstruo com remédio. Pensa, por que você está menstruando só com remédio? Será que não é ovário policístico? Não é, Valéria? Vamos falar um pouquinho dos hormônios? Vamos, assim, ó, o ovário, ele é muito sensível à ação hormonal. Aliás, ele fabrica o hormônio, né? Então, o que a gente conhece hoje, o que a gente vem conhecendo, é a genética e como as células da granulosa que envolve, né, o folículo estão respondendo através de receptores específicos para os hormônios, né? Então, por exemplo, a insulina, ela modula dois grandes receptores que são importantes, que um é o PTEN e o outro é a CYP19, que é uma parte do citocromo P450. E essa CYP19 e o PTEN, eles são muito... eles organizam ou não a indução estrogênica. Então, eles respondem ou não ao estímulo que a gente dá. Por isso que mesmo na FIV, às vezes a gente tem a fase da FIV que a gente dá estrógeno, né, para fazer a fertilização. A FIV quer dizer fertilização in vitro. Que a gente dá estrogênio, tem paciente que não consegue fazer número suficiente de folículo. E por que não consegue fazer número suficiente? Pode ser que não tenha, pode ser que não tenha. Às vezes tem 46, 47 anos, já não tem mais uma grande reserva ovariana. Mas, às vezes você tem 28 anos ou 30 anos e ainda não consegue tirar uma grande quantidade de folículo. Mas por quê? Porque quem altera, quem modula de maneira ruim isso, é um bendito hormônio chamado insulina. Quando a gente tem ovário policístico, a gente tem uma alteração de resistência a esse hormônio e trabalha num estado hiperinsulinêmico. Então, a gente sabe que se a gente tratar a inflamação e a resistência insulínica característico da síndrome do ovário policístico, a gente pode e vai aumentar a fertilidade, né? Por quê? Porque a gente está regulando esses dois genes que estão lá dentro do ovário. A medicina vai avançar muito em termos de genética? Vai. A gente vai conhecer muito em termos de genética? Vai. E antioxidante, eu estudo agora de 2020, e tá vendo como a medicina está evoluindo? Ó, 2020 é o estudo, nós estamos no dia 21 de janeiro, né? Os artigos de agora. Estão me escutando? Caiu aqui, tem alguém aí? Voltou? Voltou. Tem artigo aqui de 2020 dizendo que, quando compararam as mulheres que tinham história de hiperinsulinemia e que usaram medicação para baixar a insulina, além de modificação do estilo de vida. Então, qual era a medicação que eles deram? Deram análogo GLP-1 e deram minoxidil, associado a antioxidante, vitamina C e beta-caroteno. Comparando com aquelas mulheres que não tomaram nada a não ser placebo, as mulheres que tinham também ovário policístico ou hiperinsulinemia, as mulheres engravidaram mais nas que tomaram minoxidil ou análogo de GLP-1. Por quê? Porque o mecanismo de insulina interfere na produção ovular e na maturação do óvulo. Às vezes a gente tem óvulo, mas o óvulo não está maduro. Então a insulina... No tamanho ideal, né? Então, não só a produção, como a maturação do óvulo, a insulina interfere. Então, como é que a gente faz para diminuir a insulina? A gente vai ter que, em termos de modificação de estilo de vida, perder peso, alterar a dieta,
diminuir o consumo de carboidrato, né, Mônica? Então a gente... Principalmente, né, de açúcar, de açúcar, de farinha refinada, né? E fazendo isso, e às vezes suplementando, ou com análogo de LP1, né, que aí é uma medicação que o médico vai prescrever, ou suplementando com inositol, a gente vai diminuir, e dando antioxidante, a gente vai diminuir. Outra coisa que tem trabalhos e que mostram é a colocação da coenzima, a suplementação de coenzima Q10. Eu usei. Né? Ácido licopênico, eu usei. Você usou, Mani? Opa, e as minhas alunas todas usam. E eu vi que tem diferença de dose. Eu usei uma dose baixa, mas eu olhei aqui, fiz uma revisão bibliográfica, já tem gente colocando dose super alta, de 600 miligramas. Eu usei de 200. Eu vi que tem uma dose, que é protocolo ainda, não é diretriz, não é recomendação, mas eu já vi que tem um estudo aqui mostrando melhora com 600 miligramas, é dose super alta, né? Mas, de qualquer forma, ainda não... O importante é usar, né? O importante é usar. Outra coisa que a gente tem que ver são as reservas de minerais, como é que estão, né? Que às vezes a gente, por uma besteira, comendo errado, às vezes está baixo, né? Mas... É a questão também da absorção intestinal, né? Se eu venho com uma microbioma cheia de laticínios, né? De derivados de leite, de farinha, de açúcar, de álcool, toda a minha microbiota fica alterada e com isso eu dificulto essa permeabilidade, né, no intestino. Eu deixo de absorver os nutrientes, aí falta nutrientes para minha tireoide, né? Aí eu fico com o meu cortisol baixo porque eu tô queda de cabelo, unha fraca, falta de libido, sem musculatura, e aí vai piorando tanto a qualidade de vida quanto a qualidade da própria fertilidade. Então tem que fazer esse ajuste na oficina, né? Botar o corpinho para reparar. Eu acho que vale super a pena olhar a suplementação. Olha só, tem um estudo de fertilização in vitro, por que eu estou falando de fertilização se eu não fiz fertilização, não engravidei por fertilização? Porque a fertilização é mais estudada, né? Em termos de, assim, poucas pessoas param para estudar uma mulher que quer engravidar e não engravidou de maneira natural, o que ela fez e engravidou, né? As pessoas estudam mais a fertilização. Mas falando da fertilização, quando a gente aumenta em 1 grama o ômega 3 circulante, na circulação, a gente aumenta em 6% a taxa de gravidez, de sucesso de gravidez na fertilização in vitro. Então, é pouca coisa, 6%? Se você parar para pensar que a tua chance de engravidar é 30% na fertilização in vitro, se você coloca 6% aí, é pouco? mas no geral causa impacto, né? A acupuntura aumenta em 10% a chance que você tem. Então, se você junta aqui, vamos juntar. A gente junta aqui, 6% do ômega 3, 10% da acupuntura, 4% da redução, da retirada do açúcar da comida, 12% da atividade física, 16% da diminuição da cintura abdominal. Quando você vê, a tua chance de engravidou, né? Porque você vai juntando, de grão em grão, igual a história da galinha, né? Você vai aumentando, a tua chance de engravidar é alta. Por que eu acho que as minhas montinho, montão, né? Quando a gente cata os montinhos e cada dia vai melhorando, hoje eu tô cuidando do ciclo circadiano, amanhã eu repito, aí eu incluo atividade, eu incluo alimentação, a hora que viu, pronto, tá grávida em menos de 60 dias. E não é difícil. A gente tem que, lógico, cada caso é extremamente individualizado, né, os processos, mas é incrível como a gente vê resultado, né? Como a gente vê bebês no colo. E quando eu paro para pensar, por exemplo, por que eu volto a pensar nas minhas avós, né, que foram mães depois dos 40, o que elas tinham? Elas tinham uma vida mais saudável, né? As duas moravam no campo, as duas faziam leite da vaca, né? Com o leite da vaca faziam a manteiga e não a margarina. Com o leite da vaca, com a gordura do leite da vaca, elas faziam creme de leite, elas faziam queijo, elas comiam aquilo que elas produziam, né, na roça, né? A comida não tinha um monte de corante, edulcorante, né, porque era da roça. Elas tinham um monte de filho e por isso não eram sedentárias, né? Lavavam a roupa no rio,
as duas. Então, elas dormiam com as galinhas, né? Dormiam com a galinha e acordavam cedo, né? Ninguém abria lata de nada para comer, né? Não existia lata, não existia conservante, porque nem existia, não chegava lá. Não tinha preocupação com essa preocupação que a gente tem de trabalhar 16 horas por dia, porque eles trabalhavam conforme o ritmo do sol, né? Então, assim, então eles tinham cortisol, se a gente parar para pensar, olhando agora com um olhar clínico de saúde nosso, eles tinham cortisol ajustado, as duas tinham cortisol ajustado, porque dormiam certo, acordavam certo, melatonina estava certa, né? Porque dormiam, não tinha, na casa da minha avó, ele tinha luz da avó materna. Do paterno, eu já era grande quando chegou a luz. Então, lampião a gás. Então, assim, eu já tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu me lembro da casa quando não tinha nem luz. E isso era ruim? Não, eles achavam o máximo. Meu pai acha até hoje o máximo a história de vida deles, né? Porque era uma vida saudável, né? E isso interfere na qualidade ovular. Tanto é que nenhuma das duas, mesmo sendo vós depois dos 40, e sendo mãe depois dos 40, tiveram todas mais que 10 filhos, as duas, nenhuma teve doença cromossômica ou filho com algum problema, e nem cesárea fizeram, né? Tudo parto normal. Tudo parto. Mas até, por exemplo, quando a gente para pensar, eu vi que alguém escreveu aí, ó, que tem mutação do metilfolato, eu também tenho. Mas elas comiam... Você também tem? Mas assim, ó, elas comiam a comida rica em ácido fólico e folato, mas vinda da roça, não é a farinha enriquecida com ácido fólico que a gente come hoje. Né? Que o governo tentou enriquecer com ácido fólico a farinha para diminuir a alteração na formação da coluna do bebê, né? Que pode dar malformação do tubo neural, quando a gente tem baixo de ácido fólico, só que a suplementação desse tipo de ácido fólico para quem tem mutação genética não é benéfico, né? Então, se a gente não está comendo de maneira suficiente, está sabendo que a farinha está enriquecida, mas de maneira errônea, a gente precisa buscar uma maneira de enriquecer, de tomar esse ácido fólico, ou de comer esse ácido fólico, de uma maneira mais efetiva para quem tem essa mutação, né? E saber os exames até se a gente está absorvendo, né? Se as taxas estão boas. Estão suficientes, né? E eu acho que é bem isso, Mônica. Eu acho que a gente precisa entender que o sonho está no nosso... Assim, a gente não pode garantir que está na nossa mão, né? Sim. Eu tenho uma mas está muito próximo do que a gente quer. Assim, a gente não é dono de 100%, mas a gente é dono de bem uns 90% dessa história, né? Eu tenho uma colega que é médica, cardiologista, não sei se está aqui na live, mas foi minha colega durante muito tempo no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e ela foi embora para o interior de São Paulo, mora até meio perto de você, e ela decidiu fazer fertilização, e casou depois dos 35, decidiu fazer fertilização, fez 8 vezes, não engravidou. Ela tem 43 anos, tinha 2 últimos óvulos agora, de reserva de tudo que ela tinha só tinha mais 2 óvulos, e com 43 anos não tinha mais folículo nos exames que avaliou, as últimas vezes não tinha mais folículo, só tinha mais 2 óvulos. Antes de fazer a fertilização, ela me ligou. E ela falou, olha, tá lá congelado, e eu vou implantar. Me dá uma dica. Eu falei, olha, a tua dica faz tudo o que existe de relato de caso para benefício, não de duplo cego randomizado. Ah, mas o médico dela até é de Campinas. Ela falou, mas o meu médico falou que não é comprovado. Eu falei, pois não é comprovado duplo cego randomizado, mas faz tudo o que existe em relato de caso. Por quê? Porque você vai fazer a sua parte. Os outros 10% é de Deus. Mas esse aí é Deus da vida, que aí você não tem como... Você vai dormir com a consciência dizendo, olha, você vai dormir em paz dizendo, a minha parte eu fiz. A minha parte eu estou... Ela falou, mas eu estou fazendo tudo que o médico falou. Eu falei, mas o médico falou uma coisa.
Agora, e ela também é médica, né, Card? Eu falei, o O que seu médico... coração tá mandando, né? Eu falei, ó, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe pesquisar, você põe no Google, você acha metade das coisas, põe aí, relato de caso. E aí, claro, orientei o que eu agora conheço da nutrologia, orientei em termos de suplementação, em termos de resistência insulínica, antes dela implantar. E aí, porque ela implantava ou não evoluía ou abortava. Ou ela nem chegava a ter beta positivo, beta-HCG positivo, ou ela abortava. E aí, eu vi ela me dava mensagem, ela tirava fotografia do iogurte que ia tomar e dizia, posso tomar esse iogurte? Esse aqui tem probiótico, posso tomar? Esse aqui da Verde Campo, posso tomar? Tudo ela perguntava. Resumindo, ela implantou um único embrião, ela ficou com medo de colocar os dois, 43 anos, e ela tá grávida e vai ter o Nicolas agora, acho que esse mês. Então, assim, ela... E ela tá super feliz com o Nicolas, né, que vem vindo. E eu também, quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, que deu certo, que implantou, eu também me emocionei, chorei junto com ela. Porque ela passou por 8 fertilizações, né? E não é só o desgaste financeiro, porque 8 fertilizações fica uma pequena fortuna, não, né? Não dá nem Mas pra isso não... imaginar, né? Mas isso não é nada perto do desespero que é você receber um beta negativo ou de abortar, né? Independente do dinheiro que ela possa ter tido e ter gasto, né? Mas, assim, valeu super a pena, porque o que ela tinha feito de diferente nas outras, né? Nas outras vezes ela não tinha ajustado o aquário, né? Ela simplesmente implantava. Ela ia lá e implantava. Colocava o peixinho no aquário que estava todo sujo. E aí o que ela... sai tão mais barato, né? Comer direitinho, limpar o terreno e o aquário fica limpo e dá tudo. E ela fez, olha, e assim, você fala assim, é muita coisa? Não, é o que você falou, são 60 dias. Mais ou menos, eu não lembro exatamente, eu posso até ver e depois te falar. Ela ficou 45 dias antes de implantar, porque era o tempo que eles iam levar para trazer o teste genético do bebê, para fazer o teste genético do bebê, não, do embrião, né? Porque ele estava congelado, e aí o que ela ia ver o teste genético de qual deles ela ia implantar. Ela não mora em Campinas, ela ia até Campinas, e ia falar com o médico. Nesse período ela foi conversando comigo, porque ela tinha visto a minha história de sucesso, meu case de sucesso, né? E aí ela falou, Valéria, eu quero que você me oriente no que eu vou fazer, independente, né? Eu falei, porque eu sei que eu já tentei, não tenho muito mais para tentar, eu já estou com 43 anos, né? E eu disse, olha, você vai fazer o que eu fiz, nós vamos fazer relato de caso, nós vamos atrás disso. E deu certo. Tá grávida do Nicolas e o Nicolas vai nascer. Vou te mandar a fotinho do Nicolas quando o Nicolas nascer. Vou te marcar Ela tem Instagram, vou te marcar no Instagram dela. Por tabela, eu já tô amando ele. Olha, não. Vale muito a pena. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir, tá? Eu acho que essa mensagem, a gente não pode desistir, a gente tem que ir atrás. A medicina baseada em evidência só vai mostrar aquilo que está evidente, né? O que não está evidente é que ainda não foi 100% pesquisado. E às vezes não foi pesquisado porque não tem dinheiro envolvido, às vezes não foi pesquisado porque não tem indústria farmacêutica. Quem que vai pesquisar comida se comida não dá dinheiro para nenhuma indústria farmacêutica? Ninguém quer fazer esse tipo de estudo, né? E é claro que para as equipes é muito mais fácil indicar uma FIV e tá tudo bem, né? Mas a gente está aqui para mostrar que de repente você pode fazer uma FIV se for necessário, mas que essa FIV dê certo de primeira e não ficar perdendo tempo, acumulando aquela tristeza, aquela angústia, se esse não era o único caminho. Então, tudo que a gente puder somar para complementar a saúde, mesmo estando longe, a gente vai estar aqui para ajudar, né? Olha, há poucos minutos aqui para o Instagram fechar a nossa live, então a gente pode ir finalizando. A gente pode até marcar outra para fazer dúvidas, que ficaram muitas aqui. Eu vou deixar essa live gravada e só para vocês saberem, para quem está aqui ao vivo, eu gosto muito e faço as lives toda vez pelo YouTube, porque lá dá para a gente conversar mais, elas ficam salvas. Eu vou baixar a live aqui depois que ela terminar e vou jogar ela para o YouTube. Então, ela vai ficar salva 24 horas aqui, mas quem depois não conseguir assistir, ela vai estar lá no YouTube à vontade, tá? Tá. E pode falar, Valéria, aqui que você... Não, eu vou responder rapidinho uma pergunta da Marielle, me perguntou aqui, ó, se a insulina abaixo dos valores também pode influenciar. Insulina, quanto mais baixo, melhor, tá? Certo, Monielle?
Quanto mais melhor. Há 4 anos eu tento engravidar e não consegui ainda. Não desiste. Deus vai agir, exatamente. Deixa Deus para 10%, os outros 90%, ó, suor seu. Hashtag vem neném 2020. Exatamente. 90% de suor, 10% para Deus, certo, gente? Olha, e justamente fica aí o convite, além de outras lives, a Valéria vai gravar umas aulas para as meninas do curso, ela já sabe. Gravo, claro, a hora que você quiser. Essa semana ainda, até sexta-feira, está disponível o link das inscrições dos métodos. Então, eles estão com um super desconto de aniversário aqui dos treinamentos para fertilidade. Então, alguém da minha equipe vai colocar o link aqui. Hoje a gente liberou o parcelamento no boleto para quem tiver interesse que não está com o cartão disponível. Então, é um super acesso. Vocês vão estar economizando pra caramba. E tem toda a comunidade Futura Mamãe para vocês terem acesso imediato. Ó, a Carol já está pondo o link. Tem o Resgate da Fertilidade, que é o método mais completo. Os 60 dias para engravidar. E a Maratona da Futura Mamãe, que começou ontem, que é uma série de 5 capítulos todo mês. E tá muito legal. Inclusive, hoje já teve o segundo capítulo e a gente falou sobre exames, interpretação, medicina e tudo mais. Então, Mônica, eu estou à disposição, a parte médica, a parte nutrológica da limpeza do aquário. Pode contar comigo que eu estou junto. Combinadíssimo. E a gente vai falar assim sobre, Ingrid, manda direct pra gente ou depois, a hora que eu terminar a live, vocês veem os comentários da live, aí você consegue pegar o link, tá? Não dá para clicar agora, mas ele fica salvo. Olá, tô amando a maratona. Ah, que bom. Não, Valéria, eu fico muito lisonjeada pela sua participação, pela sua doação, deixar a neném dormindo para estar aqui com a gente, o tanto de conhecimento que você tem para complementar e para elas entenderem que o papel do nutrólogo é complementar o nutri, do nutri complementar o nutrólogo, a sua parte sempre vai ser a parte hormonal. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, né, Mônica? Eu acho ruim quando existe a briga entre as classes, porque eu falo, a gente só vai ganhar quando a gente está junto. Né? Precisa, e a gente está junto, e assim, a parte hormonal e, claro, a doença que um de nós apresentar e se tiver que corrigir, o médico vai corrigir. Mas a parte nutricional, eu acho que é a base de tudo, é a limpeza do aquário, e eu acho que você é um expoente no assunto e eu sou super orgulhosa de ser sua amiga. Ah, obrigada. E aí a gente faz o quê? Limpa o aquário e depois só coloca a cereja no bolo, que seria o peixinho lá dentro, as vitaminas, os nutrientes e vai dando tudo certo. E o que eu queria trazer aqui, que eu fiquei muito feliz hoje, mais 3 alunos gravidíssimas da que legal! Turma. Então, estamos com 51 novas gestantes que estavam há mais de 2 até 13 anos tentando. Então, olha só, nos últimos 6 meses, 51 alunas gestantes com a limpeza do aquário é muito lindo, porque não estavam há poucos dias, estavam há muitos e muitos anos. Então, se você estava sem esperança, você que está assistindo a gente estava desmotivada, triste, encontre a sua luz no fim do túnel, porque dá certo. A Valéria é prova disso, eu sou prova disso, e a gente está aqui, né, para dar essa força aí para vocês. Combinado? Combinado. E a gente está... Moniele, quando quiser, vamos marcar. A gente marca quando você quiser, as aulas. E eu estou aqui não para dar o exemplo e para dizer para não desistir. O sonho é da gente, é a gente que tem que correr atrás e a gente tem que suar a camisa para ir atrás dele. Exatamente. Tá bom? Meninas, fiquem com Deus. Valéria, muito obrigada. Beijo. Muito bom para a família. Tá tudo bem aqui, agora é só aproveitar e voltar para o consultório com força total, voltando aos pouquinhos para o consultório. Ainda tenho atendo por enquanto no consultório 2 agendas, porque ainda tenho que ficar com a bebê, que está em período de desmame para parcial, né? Porque está com 5 meses e meio. Então, mas assim, aproveitando esse período aqui e voltando devagar para o consultório. Tem que curtir, exatamente. Tá bom? Até para falar isso que tem gente que fala, mas Valéria, você trabalha pouco no consultório, queria consulta para essa semana. Gente, eu tenho uma bebezinha de 5 meses, eu tenho que ficar um pouquinho com ela.
Tá bom? Com certeza, ficar um montão. Foi tão difícil ter, né? Foi tão difícil ter. Tive que fazer pós-graduação, ir atrás, estudar. Agora tem que ficar com ela. Tem que curtir. Mas foi muito emocionante. Me emocionei várias vezes aqui na live, viu, Moni? Eu também. Fiquei com o olho cheio d'água aqui. Agora eu cheguei perto aqui e vi que o olho ainda tá vermelho. Mas mulher é tudo igual, todo mundo se emociona. É um tema muito lindo e muito gostoso de se falar, né? De conversar. Então é sempre bom trazer aqui as novidades e a motivação, né? A força de vontade vem da gente. Bom, fiquem com Deus, uma ótima semana. Tem muitas lives por vir, acompanhem a gente, sigam a doutora Valéria também. Obrigada por terem ficado essa 1 hora aqui e até mais. Beijo com Deus. Tchau, tchau.